ele pede o usuário e a senha, né? Perfeito. O que acontece? Aqui no Utilitários, você define, você cadastra o usuário, tem todas as... Isso aqui normalmente é o administrador que faz, né? Perfeito. Então ele cadastra o usuário e aí tem as permissões do que ele vai fazer por item, tá? Tá bom. No caso, a Amora aqui está como usuário administrador, vai ter acesso a tudo. Primeira tela aí, cadastros. O cadastro da empresa como esse sistema é multi-empresa, então ele pode ter várias empresas. O cliente lá pode ter uma empresa simples, uma no regime normal. Ele pode controlar o faturamento das duas, Perfeito. no mesmo sistema, tá? Ok. Eu tirei aqui os dados da empresa, que eu estou demonstrando, para não ficar público, né? Coloquei o nome da empresa e os dados da Amor, tá? Aqui vai todos os dados cadastrais da empresa, no complemento, se ela é regime normal, se ela é simples, tal, e configurações do e-mail da nota fiscal, Tá tá? bom. E do boleto também, se tiver. Os nossos cadastros são todos padrões, né? Entra, aqui você pode consultar, no caso aqui, a gente coloca o primeiro como padrão nome de fantasia, mas ele pode, se ele de repente tiver o CNPJ na mão, ele pode mudar. Então, consultou pelo nome, ou pelo código, pelo CNPJ, achou, dá 2 cliques e você entra Tá no cadastro. nos dados dele, né? Tem várias as abas aqui, os dados gerais, né? Complemento seria o homepage dele, que aparecem alguns relatórios, e-mail, limite de crédito, se tiver, conta contábil, se vai integrar com a contabilidade, observações do cliente, os contatos, né? Aqui você vai cadastrar todos os contatos dele, qual o contato que recebe o XML e qual o contato que recebe o boleto. Tá. Porque nem sempre os dois recebem, né? Pode ir para setores diferentes, setores pessoas diferentes dentro do mesmo setor. Exatamente. Se tem endereço de entrega ou de cobrança diferente, Perfeito. vai colocar aqui, que aí sai na nota fiscal. Cobrança, no caso, vai o boleto para esse endereço, né? Hoje em dia vai tudo por e-mail, né? Então não tem muito... O padrão, na linha padrão, é a configuração padrão do cliente. Esse cliente vai geralmente pela transportadora tal, o vendedor que atende ele é esse daí, o banco, né? Tá. Que banco que você... Normalmente a gente costuma colocar carteira e ele define o banco na hora que ele manda a cobrança. Pode ter vários bancos, né? Tá. Aí ele define, vai para o Itaú, vai para o Bradesco e tal, ele define na hora. Então a gente costuma colocar carteira aqui como padrão. A CFOP, né? Natureza da operação, que no caso, se for dentro do estado é 5101, se for fora do estado 6101, e aí vai. E aqui tem algumas configurações. A condição de pagamento, padrão dele, que tem um cadastro de condição de pagamento, né? Tem um cadastro de grupo também, nesse caso aqui esse cliente não está usando, mas você pode definir os grupos de clientes, depois você pode tirar um relatório, grupo tal, grupo 1, grupo 2, você tira um relatório por grupo. Perfeito. E aqui define, por exemplo, tem cliente que paga só na segunda-feira, se for esse o caso, a pessoa coloca aqui, ele vai mandar o boleto, vai calcular, vai jogar para a próxima segunda. Tem cliente que paga segunda e quinta, então ele pode deixar definido aqui. Tá? O que estiver mais próximo ele joga. Ou tem cliente que paga só no dia 15 e dia 30 também. Ele vai calcular e vai jogar dependendo da configuração que ele colocar aqui. Perfeito. Tá? Informações cadastrais, aqui ele vai montando um histórico, né? A primeira compra, que dia que foi, o valor, a maior e a última. E quantos títulos tem aberto. Tá? Só que antigamente o pessoal ligava muito perguntando, né? Hoje em dia já não tem mais isso, né? O pessoal consegue lá no Serasa direto, né? Sim. E limite de crédito. No caso aqui, ele estipula o limite de crédito do cliente e aqui, ó, ele vai bloquear se houver um pedido e já tem duplicatas em aberto maior do que o limite que ele tem, ele já vai bloquear. Tá. Então precisa de uma aprovação. Uma aprovação, tá? Anexos. Aqui você pode anexar qualquer coisa referente a esse cliente. Um TXT, um PDF, qualquer coisa você... Contrato social. Contrato social, então fica os anexos aqui. Na hora que ele quiser visualizar, ele clica e vê. Não precisa ter o arquivo, né, físico, né? Exato. Legal. E salvar, ele salvou. O histórico de cliente, aqui é usado para quem faz, tipo você mesmo, parte do marketing, né? A pessoa coloca aqui o cliente, a data e vai colocar um histórico. Conversei com o fulano de tal, ele sugeriu que me ligar dia tal,
Tá. Então, é um histórico e fica aqui registrado. Depois ele pode consultar qual foi a última conversa, o que foi conversado, né? Mas é para o setor de vendas, né? Legal. Cadastro de bancos, né? Onde vai usar aqui os bancos que ele tem para controlar depois o fluxo de caixa, né? Contas a receber e Tá. contas a pagar. Condições de pagamento, que todas as condições cadastradas. Aqui o padrão como é que é? Ele coloca a descrição, que vai sair lá na nota, e aqui ele define quantidade de parcelas. No caso aqui é 7, 14, 21. 3 parcelas, e ele define aqui os dias e o percentual. Tá. O sistema já calcula dependendo do que ele colocar aqui. Que às vezes o percentual da primeira é maior do que a segunda. É, tem uma entrada maior, Isso. 50, 25, 25. Exatamente. Assim. Cadastro de vendedores, para comissão, né? Tá. Para efeito de pagamento de comissão. Aqui nesse cadastro ele tem o percentual da comissão e depois dá para soltar um relatório, né? Baseado. Baseado nos dados cadastrais dele e o percentual. O cadastro de CFOPs, né? Que é usado nas notas fiscais, né? Saída, entrada. Aqui é onde eu defino também algumas coisas relacionadas a impostos, né? Tá. Se calcula, então Todas as isso aí, regras vão todas estar as aí, né? regras vão estar aqui. Esse cadastro geralmente a gente leva pronto e aí à medida ele vai cadastrando. Dependendo do cliente, ele usa um ou outro. Dependendo se está no simples, usa um, se está no presumido é outro e vai. Fabricante de itens. Aqui no caso ele não utilizou, mas no cadastro de itens, ele pode cadastrar os fabricantes, isso aqui é muito utilizado em loja, né? Loja, por exemplo, tem lá, loja de material elétrico. Então tem lá, fita isolante, qual é o fabricante? 3M. Tá. Então ele cadastra e depois lá no item ele vincula. No caso aqui, como ele é o próprio fabricante, então ele não usa. Cadastro de embalagem, isso daqui é se você quiser cadastrar vários tipos de embalagem para depois escolher lá na nota. Caixa, bombona, e pallet e vai. Tá. Também ele não está usando. Ele deve colocar 10 volumes e tal. Grupo de itens. Aqui é onde ele define a tabela de preço, né? Cada item tem o seu grupo, né? Então, por exemplo, no caso aqui ele fabrica fio, né? Tá. Então aí ele coloca aqui grupo, ele separa por medida. Tá. Grupo 1 é de 1,5, grupo 2 é de De 10 1, de 2, 2,5. Exatamente. Conforme a milimetragem do A metragem do cabo. fio. E aí propriamente o item. Então, vamos entrar aqui nesse aqui que eu estava testando, 625. Então esse item é um PP, cabo PP 3x2 e tal. A CFOP dele, a classificação fiscal. Que tipo de produto que é, porque esse itens ele é usado também para matéria-prima. Então ele pode usar tanto itens para produto acabado como matéria-prima, que é o material de compra, né? Sim. Então, nesse caso é uma Tem esse também do imposto, né? Se é acabado, se é produção, se é... subproduto. Isso aqui é do SPED, né? Sim. Vai no SPED depois. O fabricante ele não está usando, o grupo a que ele pertence, né? Cabo PP. Se você colocar algum tipo de observação aqui, tem um cadastro de observações lá, se você colocar que usa essa observação, lá na nota vai sair essa observação. Esse campo entra na descrição lá. A origem do produto seria nacional, importado, né? Porque é CST, né? Sim. Vai na nota. A unidade de medida, o custo. E esse aqui é o preço atual, é o preço de venda. E por que não está aqui? Porque ele usa uma tabela de preço para cada... Se o cliente não tem tabela, porque o sistema é configurável, você pode usar uma tabela de preço por estado, por alíquota. No caso dele aqui, ele criou uma tabela de preço, então o preço não está aqui. No caso, quem não usa a tabela de preço, o preço de venda vai estar aqui, que é um preço único. Tá. Você pode ter uma tabela que você muda e depois você só chama ela aqui, ou você tem uma chumbada você faz direto. isso aqui está chumbado. No caso como ele usa a tabela, no orçamento, no pedido, ele vai escolher qual é a tabela. Qual é a tabela? Porque dependendo do cliente é uma tabela ou outra, né? Às Às vezes vezes o cara como é que é? O cara é consumidor final, é um preço. O cara é revendedor, é outro preço. Tem Black Friday, enfim, tem todas essas questões que você pode criar várias tabelas específicas e deixar ela, imagino que deva ter um determinado tempo. Isso.
tudo isso que você parametriza. E aqui é a parte do estoque, né? No caso, esse item controla estoque, a unidade de medida do estoque, porque no caso aqui, como é um produto acabado, a unidade daqui vai ser a mesma daqui, que é essa unidade de compra, essa unidade de estoque. No caso, quando é uma matéria-prima, ele pode comprar por quilo e controlar por metro. Perfeito. Entendeu? Sim, porque Então tem diferenças, né? como você vai produzir, a entrega é diferente. É, né? entrega diferente. E aí o fator, né? No caso aqui é 1 para 1. Mas pode ser. Tem muita gente que compra produto químico, que aí Dilui, né? dilui e depois. Aí Você aponta que o fator é diferente. É diferente. Para cada uma unidade lá, você é 0 ponto alguma coisa Exatamente. do acabado. É isso aí. No caso de itens, ele pode definir aqui a aplicação, a especificação do produto. Isso aqui é mais questão para vendedor, né? Saber aonde que vai ser utilizado e tal. Alguma observação que queira colocar. Materiais semelhantes. Isso daqui, você pode definir, ó, eu tenho esse produto tal, mas eu tenho um item que é semelhante a ele. Muda alguma coisinha. Às vezes não tem esse no estoque, mas você pode vender o semelhante. conceito do genérico, né? Exatamente. Para medicamento. Aí ele vai ter aqui quais são os semelhantes. Essa ficha do FCI usa mais quando é material importado, né? Para definir qual é o percentual desse item que é importado. Às vezes uma caneta ele tem o tubo, tem a parte do bico. Às vezes um item desse é importado. Então esse FCI ele define que 30% do material é importado, porque isso aqui o governo quer saber depois. Sim. Mandar um relatório. A foto, se você quiser colocar uma foto aqui do produto, você coloca. Né? E os anexos é a mesma coisa do cliente lá. Você pode anexar qualquer especificação coisa, técnica, você pode colocar aqui, né? Coloca tudo aí. Obrigado. A classificação fiscal, né? Cada item tem uma classificação fiscal, então ele coloca aqui, cadastra todas que ele tem, e aqui define se calcula substituição tributária ou não. No caso do Rio de Janeiro, eles usam muito esse fundo de combate à pobreza, calcula também. As transportadoras, cadastra todas as transportadoras, aí ele define lá no cliente qual é a padrão dele, né? Tá. E dá para mudar na hora também. Dependendo do padrão tá um e ela quer colocar outro. Muda lá na hora do pedido ou na nota. Unidade de federação são todos os estados aqui cadastrados onde tem o percentual de ICM, as alíquotas de cada estado. A gente leva isso pronto também, né? Isso aqui vai mudar tudo, né? E tipo de observação, aqui ele pode cadastrar, porque na hora que ele está emitindo a nota lá, às vezes é uma coisa muito grande que ele tem que colocar. No caso aqui está pequenininho. Mas às vezes é um referente, por exemplo, quando você faz uma devolução, você tem que colocar um monte de coisa lá. Referente, sua nota fiscal, número tal, motivo. Você pode deixar cadastrado um tipo aqui e na hora lá você só coloca. Seleciona ali, devolução, já tem um texto Já pronto tem um para você não texto ficar pronto. escrevendo toda hora, né? Exatamente. O demonstração, que você vai mandar também. Isso. Status do cliente: liberado ou bloqueado. Então, aqui quando você entra no cliente, se por algum motivo você precisa bloquear ele, tem o status dele aqui, tá no padrão. Você pode bloquear ele. Tá. Se você bloquear, ele não vai deixar fazer pedido, nota fiscal, nada para ele, tá? Só vai deixar fazer orçamento. O orçamento ele vai avisar, ó, cliente bloqueado, então. Orçamento tudo bem. Sai. Pedido não consegue fazer e nem nota fiscal, tá? Perfeito. Aí tem que ter uma autorização. Ou alguém vem aqui e muda, né? Os tipos de lançamento de estoque, aqui a gente também leva basicamente pronto, né? O estoque inicial, onde ele vai lançar o estoque inicial dele, e depois, se é uma entrada acerto, se é uma entrada compra, se é uma entrada devolução, mesma coisa, saída. Então, os tipos de... Porque depois tem um relatório, né? Esse item teve uma entrada de acerto, teve uma saída de venda, né? Por tipo de lançamento. Se você quiser controlar o estoque por depósito, também pode. Às vezes o cara tem 2, 3 depósitos, ele cadastra os depósitos aqui. Esse item pode ter nesse depósito, pode ter no outro. Né? O conceito de multiempresa, multidepósitos. 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 Perfeito. No caso aqui ele não está usando. Provento e desconto de vendedor,
Isso daqui é o seguinte. Como ele paga a comissão, controla a comissão, às vezes tem que lançar alguma coisa, deu um adiantamento para o vendedor. Depois no relatório de comissão tem que sair isso para bater. Né? Ou em termos de desconto, né? Às vezes, sei lá, deu um dinheiro de gasolina, vai descontar. Então ele pode lançar aqui, na hora, o vendedor, o valor e o tipo, se é débito ou crédito, proveito ou desconto. Então no relatório, se for proveito, ele vai somar, se for desconto, ele vai deduzir. Perfeito. Cadastro de VA é para calcular ST, né? Então, dependendo da classificação e do estado, tem uma alíquota. Tá. Então, se ele estiver vendendo um produto para esse estado, dessa classificação, ele vai calcular o ST, vai pegar daqui, o percentual. Perfeito. FCP é a mesma coisa, que é o Fundo de Combate à Pobreza, né? Geralmente é no Rio de Janeiro que tem. Se encaixar para o Rio dessa classificação, ele vai calcular também. Crédito de CM, aqui essa empresa é simples. Se a empresa for simples, ele coloca, cadastra aqui todo mês o percentual, porque sai lá na nota fiscal. Permite aproveitamento de crédito de tantos por cento. Aí você É esse adiciona. percentual que está aí. O motivo de declínio do orçamento. Como isso aqui eu acho que ele não está usando orçamento, mas se você usar o orçamento, você pode declinar. O orçamento ele pode ser aprovado ou declinado. Qual é o motivo do declínio? Para depois fazer uma análise, né? Preço e tal. Então você pode Prazo de cadastrar entrega, prazo de entrega. a mercadoria não atende. Isso. Aí você cadastra e depois faz esse controle. Bom, a parte de cadastros é essa daí.